Evangelho de Marcos, capítulo 12. Aleluias. Versículo 34. Marcos 12, 34. Todos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus: e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. A palavra de Deus também sendo aberta no livro de Mateus, capítulo 18. Glórias a Deus. Mateus 18. Livro de Mateus, capítulo 18. Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 18, verso 22. Diz a palavra de Deus. Mateus 18, 22. Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Palavra de Deus sendo aberta também. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerão, ou desaparecerá. Amém, irmãos? Podem sentar em nome de Jesus, dando uma linda salva de palmas para esse Deus tremendo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu escolhi esses versículos aleatoriamente para falar acerca de um sentimento lindo, sentimento maravilhoso. Esse sentimento chamado amor, ele vai envolver, ele engloba muitas coisas. No primeiro versículo que nós lemos, capítulo de Marcos 12, nós fizemos uso de um versículo em que Jesus diz, havendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. E aí ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Bom, irmão, nós estamos observando que é uma resposta, e essa resposta era de um fariseu. E a palavra vai dizer que aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido a disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro dos mandamentos. E a Bíblia vai dizer que Jesus responde para ele que o primeiro mandamento é esse. Mas Jesus respondeu e disse, em Marcos 12, 29, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. Sabe? Quando Jesus começa a falar o primeiro mandamento, ele vai dizer assim: ouve, ó Israel. Eu digo: ouve, ó igreja. Ouve, ó povo de Deus.
O mandamento que Jesus disse: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando ele vai dizer isso aqui, antes de dizer o mandamento, ele diz: ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Sabe, irmãos, e quando Jesus estava falando isso, dá-se a entender que Jesus estava dizendo que havia muitos deuses. Mesmo sendo um povo adorando um só Deus, ele adorava de uma maneira errônea, de uma maneira que não agradava a Deus. Parece que Deus está repartido, parece que Deus está dividido. E aí Jesus diz: ouve, ó Israel, há um só Deus, há um só único Deus. E se Jesus estava falando que haveria um só e há um só único Deus, a maneira que nós devemos adorá-lo, amá-lo, é única também. E a forma que Deus quer que nós venhamos amarmos, se nós estamos falando de mandamentos, Jesus vai falar exatamente acerca disso. E eu só posso amar esse Deus se eu primeiro amar meu irmão. Porque como é que eu posso amar a Deus se nunca vi, se eu não consigo amar meu irmão que veio? Jesus estava falando exatamente isso. Ouve, ó Israel. E eu digo: ouve, ó igreja. Ouve, ó povo que se denomina povo de Deus. Jesus vai dizer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Olha só, simplesmente Jesus está falando para nós que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, e não só de coração, de toda a tua alma, não só de coração e toda a tua alma, mas também de todo o teu entendimento. E não só de coração, alma e entendimento, mas de todas as tuas forças. Olha só que interessante, irmãos, a forma que Jesus descreve, né? Porque isso aqui está escrito ainda no Deuteronômio 6,4. Como Jesus descreve os mandamentos do Senhor, o qual nós não esquecemos. Nós não observamos muito as Sagradas Escrituras, porque o resultado disso aqui é vida eterna. Você observa que a palavra lida vai dizer: Jesus, vendo que ele respondeu sabiamente, ele disse: nós estamos longe do reino de Deus. Mas muitos estão longe do reino de Deus. Sabe por quê? Porque não ama a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Não adianta expressar e dizer: eu amo a Deus, se não ama com Ele com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o mais interessante, sabe o que é? É porque Deus sabe. Deus sabe aqueles que amam verdadeiramente com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Deus sabe. Eu não posso dizer que você não ama a Deus. Claro que você ama. Eu não posso dizer que você ama com toda a sua força. Também não vou dizer que você ama a Deus com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Eu não posso dizer isso. Mas Deus sabe. Só Deus sonda o seu pensamento, esquadrinha o seu coração. Está na Bíblia. E Jesus vai dizer mais. E o segundo é semelhante a este, ou seja, não tem diferença. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Aí vai impactar. Aí vai entrar em confronto, muitas vezes, com nossas atitudes, com nossos pensamentos. Porque se Deus está dizendo que o segundo é semelhante ao primeiro, ou seja, é igualmente o primeiro, ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
como a ti mesmo. Aí esse escriba, que não era fariseu, que eles faziam, era escriba, estou corrigindo aqui, olha para Jesus, muito bem, mestre. Com verdade você disseste isso aí, é verdadeiramente mesmo. Não há outro Deus. O escriba disse, não há outro Deus ao qual devemos amá-lo. Porque o escriba sabia o que estava na lei, nos mandamentos de Deus. É conhecedor, ele vai dizer, está certo, você falaste bem. Não, por Deus, naquele devemos amar de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele vai dizer assim, o mais interessante aqui, assistir, vai dizer assim, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Aí foi quando Jesus se anima. Porque o escriba estava falando dos mandamentos de Deus, estava falando da vontade de Deus, estava falando do amor de Deus para com ele e para com a semelhança dele. E aí eu pergunto, irmão, será que nós estamos nessa prática? Será que nós conseguimos amar nosso irmão? Sabe? Às vezes é notório, nós demonstramos que não. E quando eu demonstro que não, o reino de Deus está longe de mim. E quando eu não faço essa prática, não é eu que digo, é Deus, pela palavra. O reino de Deus está longe de mim. O homem, ele respondeu certo, porque ele conhecia. E aí ele vai dizer, rapaz, então, tu está salvo. Tu está na glória, para dentro. Mas olha, irmãos, o amor envolve perdão. O amor envolve perdão. E se teu irmão pecar contra ti, como está lá em Marcos 18, verso 15, se meu irmão pecar contra mim, repreende tu e ele. Se ele te perdoar e te ouvir, vai ganhar ele. Se não, a Bíblia nos ensina que nós devemos chamar dois irmãos, e pela boca dele haverá duas testemunhas. A palavra é interessante. Se ele não escutar, leva para a igreja. A Bíblia vai dizer aqui, e se não escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera como gentil ou publicano. Mas nós devemos perdoar. Em uma certa condição, a Bíblia vai dizer aqui, o apóstolo Pedro vai chegar para Jesus e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? E Jesus vai dizer o quê? A palavra lida. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? Acho que 70 vezes 7 dá 490. Se eu dividir 490 por 12, que é um ano, vai dar aproximadamente 40,83 ou 85. 41, vamos dar 41. Ou seja, um dia tem 30 dias. Está dando 40. Eu tenho que perdoar mais do que uma vez por dia o meu irmão. Para quê? Para que eu não esteja longe da vida eterna, ou do reino de Deus. Rapaz, o negócio foi estreito. Foi agora para crente? Pelo amor de Deus. O
O negócio agora ficou estreito para quem? Crente que não é crente. Crente que é capa. Crente que é engano. Que não se decidiu ainda, está em cima do muro para Jesus. Que vive com James Bond, aquele agente secreto, né? Não pode. Meu querido, o negócio ficou estreito para quem não sabia desse negócio. Olha, irmãos, nós estamos falando do amor de Deus. O amor vai envolver perdão, porque nós temos o maior exemplo de Jesus na cruz. Porque quem estava sendo pregado é o amor, e o amor perdoou. O amor disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Aleluias. O amor é perdão. O amor é renúncia. Senão eu estou fora do reino. Aí nós lemos a passagem em 1 Coríntios, capítulo 13, é muito conhecida a suprema excelência da caridade ou do amor. E nós entendemos aqui que a palavra lida, que o amor nunca falha. O amor, Paulo diz, o amor nunca falha. Aí vai dizer: havendo a profecia, será aniquilada. Ou seja, se acabará. Havendo aquela língua estranha que nós falamos, como um sinal que somos revestidos de Deus e temos o batismo do Espírito Santo, também cessará, se aniquilará. Paulo diz: havendo a grande ciência, isso que nós estamos vivendo hoje, a ciência, a tecnologia avançada, também desaparecerá. Mas o amor não. Haverá só três: a fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que a fé e a esperança será aniquilada, mas o amor não. Então, se eu não consigo amar o meu irmão, porque meu irmão é cheio de indiferença, porque ele é feio, ou porque ele é bonito demais, porque ele é chato, ou porque ele é gente boa demais, sabe? Às vezes as pessoas ela é odiada porque é boa demais. É interessante isso. Dá para entender esse pensamento? Eu não gosto daquele camarada, é bom demais. Eu odeio aquele, porque eu quero ruim, meu irmão. Isso não existe. Se eu tenho o coração de Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, não pode existir em mim. Agora Paulo vai dizer assim: olha, deixa eu te falar o que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu fosse natural ou espiritual, ainda que eu fosse cheio do Espírito Santo e batizado do Espírito Santo ou não batizado, e não tiver amor, é como um metal que soa ou como um sino, não serve de nada, não serve de som nenhum. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda tivesse toda a fé de tal maneira que eu transportasse os montes, e não tiver amor, nada serviu. Se eu não amar meu irmão, como diz a palavra de Deus, semelhantemente, o segundo é semelhantemente o primeiro. Se eu digo que amo a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento e toda a minha força, e não consigo amar meu irmão, e às vezes eu não vou para o culto por causa do meu irmão ou da minha irmã. Ixi, hoje é o pastor que está pregando, né? Ixi, não.
na pregação. Eu gosto de Deus. E a pregação não é minha. É Deus que fala. Eu estou sendo aqui usado, é um canal. Eu estou abrindo a boca. É Deus que está colocando a palavra. É Deus que está falando, aleluia. É Deus que está falando ao meu e ao teu coração. Paulo vai dizer, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ou seja, se eu fosse bilionário, se eu fosse um Bill Gates, né? Esse outro aí que é, esqueci o nome, está fazendo até nave, né? Para sustento dos pobres, desse toda a minha fortuna e ainda me entregasse o meu corpo para ser queimado. Se eu não amar o meu irmão, nada disso me provei. Sabe por quê, irmãos? Aprendamos uma coisa: quem ama sofre. Jesus sofreu, foi por amor do mundo. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Qual foi a trajetória de Jesus? Foi fácil? Foi marquimosa? Tudo por amor ao mundo. O amor é benigno, é bom. Quem ama não sente inveja de ninguém, não é invejoso, não trata com leviandade. Quem ama, quem tem o amor de Deus, não é soberbo, não se ensoberbece, porque tem o amor de Deus. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não é, tem mente maligna, não? Não suspeita mal. Esse tem o amor de Deus. Então esse está o quê? Perto do reino de Deus. Preste atenção, irmãos, porque a palavra lida é a palavra-chave para esses 3 capítulos que nós acabamos de ler. Quem tem amor, irmãos, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem tem amor, tudo ele sofre. Quem tem amor, ele crê em tudo. Quem tem amor, suporta tudo, espera tudo, porque o amor nunca falha. Palavra língua. Havendo a profecia, serão aniquiladas. Havendo a língua, cessarão. Havendo a ciência, desaparecerá. Diz a palavra de Deus que quando aquele escriba ouviu acerca da resposta dos mandamentos de Deus, o escriba respondeu corretamente, certamente. Muito bem, mestre. Agora o escriba está avaliando aquilo que Jesus responde, irmãos. E que Jesus não condenou a sua resposta, mas Jesus admirou-se da sua resposta. Escuta, o escriba vai dizer: muito bem, mestre, é com verdade disseste que há um só Deus. E eu vou repetir: há um só Deus. Só que nós dividimos Deus. A igreja divide Deus. Sabe por quê? Porque não ama Deus verdadeiramente. Olha só a resposta olha o que o
O escriba disse para Jesus: discerne bem, há um só Deus. E não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos, é mais do que todos os sacrifícios. Então não adianta, meu querido, eu passar a noite orando, não adianta, meu amado, eu passar 3 dias jejuando e não amar meu irmão, só por causa das indiferenças. Não adianta de maneira nenhuma eu dizer que ama a Deus, e que eu digo os mandamentos, eu conheço os mandamentos do Senhor, porque Jesus vai dizer: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí ele vai dizer: semelhantemente, ou seja, como eu disse, igualmente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: não há outro mandamento maior do que estes. Paulo, nas cartas de Coríntios, capítulo 3, falando sobre a excelência do amor, ele vai dizer, irmãos, que o amor não falha. O amor não falha. O amor não se obedece. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo pode, tudo espera. Mas nós dividimos Deus. Sabe como nós dividimos Deus? Com a nossa maneira, que achamos que é certa de amar a Deus e o próximo. Vamos imaginar aqui, irmãos, como é que fica Deus? Se você é cristão e diz assim: hoje quem está pregando é o pastor Valdir, eu não vou para o culto não. Eu não gosto da pregação dele. Às vezes a pregação dele é muito dura. Às vezes ele parece que está dando cascudo na gente. Para não dizer o cajado, né? O cajado dói mais do que o cascudo. Eu não vou não. Diz que está pregando é o prefeito Luiz. Você não ama. Como você disse que ama Deus. Por causa das indiferenças, irmão, nós dividimos Deus. E Deus fica dividido também. Em relação a você dizer que ama Ele, não pode conseguir amar o seu irmão que vê, e diz que me ama sem ver, sem me ver. Não pode, irmãos. Assim você está simplesmente, como diz aqui a palavra, que quando o escriba dá a resposta, Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, a palavra vai dizer, ele disse: não está longe do reino de Deus. Olha só. Eu antes eu falei, eu disse que esse escriba logicamente conhecia toda a lei e os mandamentos. Jesus olha para ele e diz: rapaz, você não está longe do reino de Deus, mas também não está dentro. Mas você não está longe não, porque você conhece. E o pior é que nós conhecemos. E o que intriga em tudo isso é que nós não praticamos aquilo que conhecemos. E quer morar no céu? Não vai não, querido. Eu não vou não, se eu não tiver essa condição aqui. E olha a coisa, é Bíblia. Estamos falando de Bíblia. Eu não estou colocando palavras minhas. Quando Paulo, vou voltar aqui a Paulo, ele vai dizer aqui, a palavra é lida, tá? O amor nunca falha. Não vai falhar não. A fé, a esperança e o amor, são 3, Paulo diz. Mas o único que vai ficar é o amor. Porque o amor está lá no céu e tem que estar aqui, no meio de nós.
E quem ama a Deus, irmão, ele passa a ter uma visão diferente. Passa a servir a Deus diferentemente. Passa a crer em Deus diferentemente. Passa a viver e ter uma intimidade com Deus e andar totalmente diferente daquilo que andava, que fazia, que pensava. Porque ele passou a ter a mente de Cristo. Eu não posso, irmãos, dizer que ama a Deus se ainda tem coisa mundana em mim. Não posso eu dizer que ama a Deus e eu deixar de vir para a igreja porque hoje tem um filme bom, porque tem uma novela, não porque tem, hoje quem está jogando é o Brasil e um país aí. Rapaz, vai jogar uma hora no culto, mas é 19 horas. Não vai dar para mim para o culto, não. Você não ama Deus. A gente que é cristão, a gente tem que aprender que poder assistir um filme de muita violência, que há sexualidade. Você não tem Deus. Você não ama Deus. Eu não posso dizer que eu sou templo de Deus. Eu nunca vou afirmar que Deus está em mim, habita em mim como templo, se eu estou mais para fora do céu do que para dentro. A Bíblia diz que aquele que se faz muito amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se eu sou inimigo de Deus, eu não vou vencer. Você vai vencer um exército de 100 se vem 1000 contra você? Não vence. Assim é nós para com Deus. Somos fagulha. Aí Paulo vai dizer que se ele fosse batizado no Espírito Santo, falasse a língua dos anjos e não tiver amor, é como um sino que vai tinir. Um sino tinino, ele não dá uma nota nenhuma. Eu não posso dizer que dali vai sair um dó, um ré, um mi, um fá, um sol, mas não dá. Não dá, porque não dá para ser nota. Parece uma nota, mas não é. Já pensou nisso? Paulo vai dar a comparação. É como um sino quentinho. Não é nada. Pastor, eu tenho o dom de profecia, o dom da visão, o dom da cura, o dom da revelação, o dom da palavra. Eu tenho os 9 dons, mas se eu não tenho amor, estou no inferno para dentro. Está longe de mim o reino de Deus. Você quer dizer que nós estamos dividindo Deus? Por causa disso. Não é que Deus é dividido, nós é que dividimos. Porque não conseguimos amar. Vocês notaram que nessa semana eu botei minha esposa para dirigir os três cultos, né? Terça, quinta e domingo. Esses 3 cultos foram diferentes, não foram? Por isso que depois eu quero uma reunião com os sobre eles. Querido, se você não quer sofrer por amor, está no lugar errado. Estamos no lugar errado. Falei que o amor é perdão. Eu falei que a gente deve perdoar nosso irmão, não 7 vezes, como Pedro pergunta a Jesus, mas 70 vezes 7. Eu fiz os cálculos aqui. E 70 vezes 7 dá 490. E se eu dividir 490 por 12, que significa um ano, vai dar 40,83 ou 85, mais ou menos. Ou seja, olhando que é 40, o mês só tem 30. Eu não consigo. Eu preciso perdoar meu irmão não só uma vez por dia, mas quase 2. Eu não consigo perdoar. E aí, acha que está no céu. Não vai, meu filho. Por quê?
Porque quando aquele escriba chega para Jesus e pergunta quais são os mandamentos, e Jesus diz: ouve Israel, há um só único Deus, hein? Jesus estava dizendo que Deus estava dividido. Só pode ser um. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. E o segundo é semelhante a esse, ou seja, é igual. O problema é que a gente dizemos que amamos a Deus, mas não faz igual com o segundo. Porque se eu olhar para o meu irmão aqui, eu vejo Deus. Se eu olhar para vocês, eu estou vendo Deus. Por quê, pastor? Porque vós sois imagens e semelhanças de Deus. Aleluia. Somos as imagens e semelhanças de Deus. Glória a Deus. E como é que dizemos que amamos Deus e não conseguimos amar o nosso irmão? Por causa das indiferenças, irmão, que não é para existir. E por que tem essa indiferença? É Deus, é não, somos nós mesmos. Porque esquecemos que o que Paulo diz acerca do amor são tantas coisas, irmão. Vou ler de novo, viu? Olha o que Paulo diz: que o amor é sofredor, é benigno, que o amor não é invejoso, que o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. É muito soberbo dizendo que tem o amor de Deus. Não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Porque quem suspeita mal, irmão, não tem mente de Cristo. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha os atributos que Paulo dá ao amor. O amor tudo sofre, irmão. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ixi, eu não consigo suportar a voz do pastor para mim, meu Deus. Não tem amor de Deus. Eu não suporto quando o diácono Gabriel prega, quando o diácono Reginaldo prega, quando o prefeito prega, quando a diaconisa prega, eu vejo, mas você não tem amor. Eu não tenho amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe aquela história daquele cidadão? Estou terminando, viu? Que chegou para o pastor e disse: pastor, hoje eu estou saindo da igreja. Mas por que, meu filho? Não, pastor, eu estou saindo da igreja. Não. Foi que houve? Não, pastor, eu estou aqui, eu sento ali atrás. Aí eu vejo um irmão conversando com o outro. Eu vejo o outro no celular, no WhatsApp. Eu vejo o outro cutucando a namorada, puxando para perto para beijar. Eu vou sair, pastor, eu vou sair aqui, não dá não. É mesmo, irmão. Mas onde você sai, pode fazer uma coisa para mim amanhã no culto? Posso. Você vem para o culto amanhã, vou dar sua bênção amanhã, mas pode fazer uma coisa para mim? Posso. Bem. Pois amanhã eu lhe digo. Se não chegou, aí eu disse: você enche um copo d'água. Bem na borda aqui, bem na borda ali. Aí você faz o seguinte, aí eu fez. Arrumei a igreja, com um copo na mão, está arrumando a igreja, mas não deixa cair um pingo d'água, vai. Então, logicamente, o cara tem que estar olhando para o copo, não é não, vamos lá. Eu tenho que estar olhando para o copo para não derramar água. Ele começou a arrumar a igreja. Quantas vezes, pastor? Umas 10, 12, tá bom, tá certo. Então, o que é isso, pastor? Ah, faça isso que eu estou pedindo. E o camarada arrudeou a igreja, era grande. Ele foi rodeando. Aí, quando terminou, eu disse: pronto, pastor, 12 vezes. Me diga uma coisa: durante essas 12 vezes que você olhou, você notou alguém no celular, alguém conversando? Não, pastor, eu fico olhando para a água derramar. Pois é. Seu problema é esse. É porque você só vem para observar, não vem para ver para Jesus, vem ver os irmãos, vem ver as irmãs, vem olhar para o pastor. Pobreiro, se está vestido ou bem vestido, sem irmão, está bem vestido. Ah, irmão, tem muita gente que faz isso. Não estou dizendo que você faz. Isso não é amor. Porque a palavra vai dizer que semelhante a ele, o primeiro mandamento é o segundo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já imaginou? Você não se ama? Você não quer alguém para o seu corpo? De manhã você não acorda, dá alimento, no almoço, no jantar? Você quer bem? Porque se você não fizer isso, você vai perecer. Você tem que perdoar porque faz parte do amor. Jesus lá na cruz do Calvário, ele pregava, ele estava pregado o amor. O amor que Deus deu ao mundo. E Jesus, sem o amor, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu não vou longe, irmãos. Era Jesus. Não, vamos lá, irmão. Estevão, homem igual a mim, igual a nós. Pai, não imputes esse pecado. Ou seja, perdoa-os, porque te amou. Ninguém te insiste, irmãos. Como disse esse exemplo da água, o rapaz tinha saído da igreja por causa de indiferenças pessoais, diferenças. Isso vai atrapalhar aquilo que Jesus vai dizer aqui na palavra linda. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. Ou seja, irmãos, se eu não tenho isso, eu estou longe do reino de Deus. Se eu não tenho esse amor e colocá-lo em prática, eu estou longe de morar na glória, morar nos céus, um lugar que Jesus foi preparar para nós. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, irmão. Eis que eu vou preparar um lugar para vós, para que no dia da minha vida vós estáis comigo também. Não foi homem que falou, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Quer ser cristão? Sofre tudo e todas as coisas, ama, perdoa. Quer morar no céu? Deixa as indiferenças. O negócio que você tem é com Deus. Eu passei situações tão grandes na minha vida, e nem por isso eu desisti de Jesus. Nem no começo, e nem agora. Agora que eu não quero deixar Jesus. Agora que eu não largo a cruz. Não tem como. No começo, novo convertido, não sabia de nada, nem conhecia a palavra. Eu me encontrei com situações bastante adversas. Tinha tudo para dizer assim: rapaz, quero não, você não dá para mim não. Aí é estreito demais. E desanimei com pastores. Meu pai na fé, por exemplo, uma atitude, era homem, pode errar, mas o amor era maior. O amor supera, tudo suporta. O amor faz a gente entender as pessoas, que muitas vezes nós não entendemos nem compreendemos. Eu não saí. Pessoas que se ombrearam a mim e por causa de uma atitude errônea, às vezes largou o ministério, às vezes ficou com a igreja, às vezes dividiu a igreja, rachou igrejas, igrejas minhas, mas eu não conseguia ter ódio deles. Eu não poderia deixar de amá-los. Sabe por quê? Porque Jesus me ensinou que eu tenho que amar os meus inimigos. Como é que eu vou deixar de amar o meu irmão? O que faz parte da família de Cristo. Explica, irmãos. Escuta só, olha só. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Como é que eu vou deixar de amar o meu irmão que é da família de Cristo? Como é que eu vou deixar de amar? Se Jesus está dizendo que eu não posso nem amar, deixar de amar os meus inimigos, eu tenho que orar por eles. Então, meus queridos,
Jesus nos deu essa palavra. Que essa palavra possa ter falado aos nossos corações, amém? Palmas para Jesus. Quero um momento da oferta. Quero convidar o irmão Júlio para estar louvando a Deus, amém? O irmão Júlio vai estar louvando. E os irmãos que estão, já sabem aí o que tem que fazer na escala, né? Que agora não vai ser mais chamado. Eu vou falar isso na reunião. Já se prontifica para fazer o seu trabalho aí. Amém? Amém?